Olá, eu sou a Ana Lívia, esse aqui é o Pio e você tá no canal Você Só Dá Aula. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode fazer uma atividade ou um teste usando o Google Forms. Em tempos de quarentena, em que muitos professores eles estão utilizando recursos da tecnologia para dar uma continuidade nas aulas, você já deve ter ouvido falar que existe o Google Forms, que é uma ferramenta do Google, e que ele é muito interessante, que você pode utilizar para fazer atividades ou até mesmo avaliações com seus alunos. Mas ninguém te conta como é que você pode utilizar e explorar essa ferramenta ao máximo. Fique tranquilo, seus problemas acabaram, porque hoje eu vou te mostrar um passo a passo de como utilizar o Google Forms e vou te mostrar todas as possibilidades que ele pode te oferecer. Mas antes disso, você já sabe, né? Se inscreve aqui embaixo no canal, que toda semana tem vídeo novo. E já aproveita para dar um like nesse vídeo, que assim você me ajuda a divulgar para outras pessoas. Vamos lá! Então, pessoal, vamos comigo que a gente vai fazer juntos e vamos criar um Google Formulário. Então, a primeira coisa, para a gente ter acesso ao Google Forms, a gente tem dois caminhos aqui. O primeiro é pelo próprio Google. Então, você vai chegar e vai colocar Forms. É o primeiro resultado que aparece. Aqui, gente, você tem que estar logado na sua conta do Gmail, porque para você criar um Google Forms, você tem que estar na sua conta. A minha já está logada aqui, então eu só vou clicar e ir para o Google Formulários. Um outro caminho que você pode acessar o Google Forms é, se você já tem um Google Sala de Aula, se você pretende criar essa atividade para mandar para os alunos pelo Google Sala de Aula, então você pode fazer e criar esse formulário a partir dele. Como é que você vai fazer isso? Você vai lá na minha aba Atividades, vai clicar no maisinho, vai criar uma tarefa com teste. Quando você faz isso, vai abrir uma janela pedindo o título, né, da sua atividade, uma leve descrição lá para não saber de qual é que é. E embaixo vai ter um link que quando você clica, você já é direcionado para um formulário. Então, se você está com o intuito de fazer para mandar pelo Google Sala de Aula, talvez esse caminho seja mais fácil para você, fica mais prático. Quando você clica, ele vai abrir essa página aqui. Então, aqui a gente tem alguns modelos de formulário que você pode pegar e adaptar do jeito que você quiser. Aqui embaixo são formulários que você já fez, então se você não tiver feito nenhum, não vai estar aparecendo nada. Então, eu sempre gosto de começar o meu Google Forms em branco. Então, a gente vai começar assim, bem passo a passo, bem do zero mesmo. Então, quando você clica aqui, ele vai abrir isso. Primeira coisa, põe um título no seu formulário. Eu vou colocar Você Só Dá Aula. Beleza. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é aqui em cima do canto superior direito. Então, a gente tem esse primeiro desenho aqui, essa paletinha, que aqui você vai personalizar o seu formulário da forma que você quiser. E, gente, eu sou suspeita, eu amo fazer essa parte. Assim, quem me conhece sabe, né? Sou muito criativa. Eu adoro, vou colocar essa imagem aqui. Você pode fazer colocar uma imagem assim, uma foto que tá no seu computador, pode ser da sua turma, sei lá, assim, coisas. Adoro esse baranguice, acho muito show. Cor do tema, ela vai mudando aqui nessa linha, não sei se vocês conseguem ver. Então você pode escolher também, deixar essa amarelinha porque eu gostei. Cor do plano de fundo, o fundo ele vai mudando de acordo com as cores que tem na imagem que você colocou, deixei isso clarinho. O estilo da fonte, gente, eu acho que aqui não precisa, sabe, mexer muito não, porque você tem o intuito de fazer uma atividade mais formal, por exemplo, deixar a letra assim decorativa, não fica bem legal não. Eu prefiro deixar no básico porque, sei lá, né, menos é mais aqui. Então, ok. Então eu já configurei do jeito que eu quero. Esse segundo desenho de olho é para você visualizar como que o aluno vai ver o formulário. Então, eu não vou clicar nisso agora, quando a gente acabar de montar o formulário todo, me lembrem, aí eu mostro pra vocês como é que vai ficar. E agora a gente vai pro ponto mais importante, que é o ponto de configurações. Esse ponto vai definir qual que é a finalidade do seu Google Forms. Então, pra que você está criando esse formulário? Você quer fazer uma atividade, assim, sei lá, de rotina, de contextualização? Você quer fazer uma prova, um simulado, você vai avaliar isso? Então, tudo aqui vai ser definido a partir das configurações. Então vamos por partes. A gente tem aqui geral, apresentação e testes. Quando você coloca geral, tem essa opção de coletar endereços de e-mail. Eu vou te mostrar daqui a pouco porque que é importante marcar isso, mas por enquanto não. Então vamos lá. Essa segunda parte que fala é necessário fazer login, isso significa, gente, que o aluno, para ele responder o seu Google Forms, ele precisa estar logado no Gmail dele. Então, a gente clica aqui em limitar a uma resposta por quê? Significa que cada conta do Gmail só vai poder responder esse formulário
uma vez. Então o aluno ele não vai te responder o formulário 5 vezes e aí a melhor nota, entendeu? Então para te evitar trabalho, clica nessa opção aqui, que aí ele só vai poder te enviar uma vez esse formulário. E aqui essa terceira parte os participantes podem editar após o envio, ou seja, o aluno pode te mandar o formulário e falar assim, putz, errei essa questão, vou fazer de novo. Aí ele pode entrar lá, modificar e te mandar de novo. Então, eu não aconselho marcar isso, né, principalmente se for uma prova. E ver gráficos de sumário e resposta de texto significa, assim, que à medida que ele vai preenchendo, ele consegue ver quantas pessoas marcaram a opção. Então, por exemplo, sei lá, 90% da turma marcou que a resposta aqui é a letra A e 10% marcou que é a letra B. Então, assim, ele pode ter acesso a esses gráficos, a esses dados. Isso também não faz muito sentido, né? Mas aí que tá, dependendo da sua abordagem, aí você pode marcar. Eu não marco esses dois, não. Vamos lá, apresentação. Mostrar barra de progresso. Essa aqui eu gosto de marcar por quê? O que é isso? À medida que o aluno vai fazendo, tem uma barrinha lá mostrando o quanto falta para ele acabar o formulário. Então, se ele está na metade, se ele está chegando no final, ele consegue acompanhar isso. E embaralhar a ordem das perguntas, gente, aí que tá. Depende. Depende de quê? Vamos supor que você está fazendo esse Google Forms e vai ser um simulado. Por exemplo, na escola que eu trabalho, a gente faz um simulado pelo Google Forms. Então, a gente tem um laboratório de informática com vários computadores. Os alunos vão lá e respondem o simulado. Então, nesse caso, eles estão sentados um do ladinho do outro. O coleguinha não chegar e olhar para o computador do outro colega, é muito fácil, né? Só que aí a gente coloca para embaralhar a ordem das perguntas, porque aí fica assim, não fica no mesmo, né, assim, na mesma etapa. Então, enquanto um tá na questão X, o outro do lado já tá na Y, ele embaralha isso. Então, nesse caso é interessante. Agora, se você vai mandar isso para ele fazer em casa, você concorda comigo que também não faz muito sentido, mas se você quiser embaralhar, fica assim, a seu critério, não tem problema, é só clicar aqui. Porém, a gente tem um asterisco que daqui a pouco eu vou te contar, uma coisa que tem que prestar atenção ao embaralhar a ordem das questões. E esse último, mostrar link para enviar outra resposta, é só se você marcar aquela opção que o aluno ele pode modificar o formulário depois de ter enviado, então não é o caso. E agora a gente vai para a parte mais importante, que é se você quer fazer esse Google Forms com o intuito de avaliar, de dar nota, então a gente precisa vir aqui criar um teste. Então você vai atribuir pontos para cada questão. Como é que isso vai ficar? A gente tem a opção aqui de liberar a nota. Assim que o aluno envia, então ele te mandou o formulário, o Google já corrige lá, ele vê quantas questões o aluno acertou, quantas ele errou, já vê a nota de cada uma e já manda a nota para o aluno. Então é bem prático. Ou você pode ser posterior, ele pode receber a nota posteriormente, depois que você corrige o formulário. Então pensa comigo, se você faz um formulário que só tem questão fechada, que é só de múltipla escolha, colocar aqui, enviar a nota após o aluno mandar o formulário para você, vai te economizar muito trabalho, né? Você vai precisar ficar corrigindo um por um. O Google já vai fazer isso para você. Não tem erro, é só você marcar direitinho quais são as alternativas corretas que ele vai fazer essa correção. Agora, se você tem questões abertas no seu Google Formulário, então você vai ter que corrigir, né? Se você quer ver como é que está o desenvolvimento dos alunos, como é que está em relação a essa escrita, aí sim você tem que marcar posteriormente, ou seja, o aluno vai te mandar o formulário, você vai pegar, vai corrigir e vai enviar para ele novamente. No caso, gente, de você marcar que você vai fazer a revisão primeiro para depois enviar a nota, né, que ele vai ter acesso a essa nota posteriormente, então aqui a gente volta naquela configuração geral, então você vai precisar coletar o endereço de e-mail dos alunos. Tanto que quando você clica aqui, ele já marca ela aqui automático. E por que você vai precisar do endereço de e-mail? Porque você não tem como você mandar de novo para o aluno. Então, ele já marca isso automático. Eu vou colocar liberar a nota imediatamente após o envio, porque sim, vou até desmarcar essa opção, só para vocês verem como é que vai ficar. Mas quando você marca, ele já pede automaticamente o e-mail do estudante quando ele acessa o Google Forms. E por fim, as pessoas que respondem, elas podem ver quais perguntas são erradas, as respostas corretas e quais os valores de cada questão. Então isso pra mim, assim, diferente, gente, depende da sua estratégia. Eu deixo tudo marcado, mas assim, não é tão importante igual os outros pontos, não. Então eu clico aqui em salvar.
Eu não sei se vocês reparam aqui no cantinho, tá vendo que tudo que eu mexo, ele dá assim, salvando, e aí ele coloca, todas as alterações foram salvas no Google Drive. Então você não precisa se preocupar em ficar salvando esse formulário. Desde que você tem internet, ele já salva automático e isso já fica lá no seu Google Drive. Então, se você entrar lá no Google Drive, você tem acesso a esse formulário lá bonitinho, não precisa preocupar com nada. Ai, gente, tecnologia é tudo, né? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, a gente já tá com o nosso título do formulário, aqui a descrição. Eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte. Tá vendo aqui no ladinho, a gente tem essa barra aqui? A gente vai criar o nosso formulário utilizando essa barrinha. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui, ó, adicionar pergunta. Importar perguntas é que eu posso pegar perguntas de um outro formulário que eu já criei. Então, eu posso fazer esse trâmite, né? Como é que fala? Posso fazer essa gambiarra. Adicionar título e descrição. Título e descrição é esse quadradinho que a gente tem. Então, o título e a descrição do formulário. Adicionar uma imagem, posso adicionar um vídeo também e posso adicionar uma seção. Gente, aqui é o ponto-chave, dica de ouro para você. O que é a seção? Cada página do seu formulário é uma seção. Então, a gente pode dividir nosso formulário em várias seções. Por que isso é interessante? Vamos supor que eu quero fazer um simulado de, sei lá, várias matérias. Então, eu ponho uma seção para ciência da natureza, uma seção para matemática, suas tecnologias, uma seção para linguagens. Então você pode ir organizando o seu formulário nisso. A primeira seção que você vai criar, gente, presta atenção nisso, não cometam o mesmo erro que eu, dica de ouro. Essa primeira seção, ela vai corresponder ao cabeçalho da atividade que você daria para os seus estudantes. O que tem no cabeçalho? Informações que você precisa saber do aluno, tipo assim, nome, série, sei lá, tudo que for relevante para você. Por quê? Se você deixar só a coleta de e-mail ativada, não façam isso, você vai passar aperto depois. Os alunos vão te enviar as atividades e aí depois você só vai ter o endereço de e-mail. Gente, para você lançar isso no seu diário de sala, você vai ficar louco, porque não sei se vocês já viram o e-mail dos seus alunos, porque tem coisas assim bizarras, sério. A primeira vez que eu fiz isso, eu fiquei assim 1 ano para descobrir de quem que era cada e-mail, sabe? Tinha coisas tipo assim, nerd maluco, Aninha, tinha 5 anos na minha sala. Aí tinha lá, Aninha 2000 não sei o que. Então, nossa, foi uma tristeza, não façam isso. E assim, é cada e-mail desses abençoados que você fica assim, gente, como pode tanta criatividade? Mas tá. Então, nossa primeira parte aqui, você vai colocar o título, descrição do formulário, você vai falar brevemente qual que é a finalidade disso. Então, sei lá, esse formulário é um teste, blá 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 blá, enfim, coloca o que você quiser, dá suas instruções dele. Beleza. Então, a gente combinou que a nossa primeira sessão vai ser correspondente ao cabeçalho. Então, o que eu preciso saber? Vou criar aqui uma pergunta e a primeira coisa que eu quero saber é o nome do meu aluno. Então, eu vou colocar nome. Vocês viram que ele já mudou automaticamente? Quando você clica aqui, olha só, ele te dá opções de várias perguntas e a gente vai ver uma por uma daqui a pouco. Mas se eu quero saber o nome, eu vou colocar aqui uma resposta curta. Por quê? Eu não vou colocar uma questão de múltipla escolha para o aluno colocar o nome. Então é só uma resposta curta. Eu vou marcar que essa questão é obrigatória, então para o aluno ele continuar a responder o seu formulário, ele precisa responder essa questão. Se ele não responder, o Google Forms não deixa ele avançar. Ótimo. E aqui, chave de resposta, como a gente criou um teste, né, colocou opção, você pode atribuir pontos. Eu não vou dar ponto para o aluno colocar o nome dele, sonho deles. Mas você pode também adicionar um feedback da resposta, que é mostrar qual é a resposta certa e por quê. É uma explicação mesmo. Então, nesse caso, isso não faz muito sentido pra gente. Vou colocar concluído. Então, nossa primeira questão é nome. Ótimo. Vou colocar outra pergunta aqui. A minha segunda pergunta, eu quero saber qual que é a turma do meu aluno. Então, nesse caso, já faz mais sentido ser uma questão de múltipla escolha. Vou colocar aqui a opção, porque às vezes você tem vários, né? Terceiro ano, sei lá, A. Às vezes você tem várias turmas, então já aqui facilita pra você, porque aí você consegue filtrar depois. Terceiro ano B, terceiro ano C. Então, sei lá, 3 turmas. 3 tá bom, né, gente? 4 turmas de terceiro ano, misericórdia. Então, a gente marca como obrigatório
E chave de resposta, mesmo esquema, você pode atribuir ponto para isso, eu acredito que você não vai fazer isso, e colocar a resposta correta. Então, ó, beleza, coloquei aqui o nome do estudante, quis saber a turma. Se você tiver mais alguma informação que você queira saber dele, coloca aí, não sei, não consigo pensar em mais nada. Então, feito isso, acabou essa informação que a gente precisa, aí eu venho aqui em adicionar sessão. Quando eu clico em adicionar sessão, olha só, então a gente já separou aqui o nosso Google Forms, já ficou bem dividido. Então, a nossa primeira página, o aluno vai ter acesso a isso. Aí, na segunda página, a gente começa realmente ao conteúdo. Então, vamos supor que agora seja a parte de linguagens. Aí você põe aqui no título, linguagens, ciências da natureza, matemática, suas tecnologias. Então, eu vou colocar aqui atividade avaliativa, sei lá, barra simulado. Só para vocês terem uma ideia. Na descrição, você fala um pouquinho qual que é o intuito. Então, tipo, essa atividade pode ser feita com consulta e blá blá blá. Você escreve aí do jeito que você quiser, beleza? Então, vamos lá. Vamos ao nosso... utilizar essa barrinha aqui. A primeira opção que a gente tem, que é a mais utilizada no Google Forms, é uma pergunta de múltipla escolha. Então, quando a gente clica aqui, a gente tem várias possibilidades. Resposta curta, parágrafo. Vamos começar do básico, né, que é uma múltipla escolha. Se você já tem as atividades já pré-selecionadas, aqui é a parte do enunciado. E nas opções, você vai colocar as opções. É bem simples. Então, você pode criar, ou você pode já copiar de alguma coisa que você tem pronto. Eu vou colocar aqui, qual conteúdo a professora Ana Lívia leciona. Beleza. Então, a gente tem aqui a opção 1, vou colocar Química, opção 2, Física, opção 3, Matemática, e opção 4, vou colocar História. Lembrando, gente, vocês podem colocar quantas opções vocês quiserem. Sim, não tem limite não, pode colocar o tanto que vocês quiserem. Agora, um detalhe, se você é professor e você gosta de questões com gráficos, com imagens que tenham nas alternativas, é possível fazer isso? Vou te mostrar como. Então, aqui quando você clica para alterar a opção, tá vendo que do ladinho que você tem aqui, você pode adicionar uma imagem para cada alternativa. Como é que essa imagem pode ser adicionada? Aqui é muito bacana, gente, porque tem muita opção para você colocar a imagem. Você pode carregar do seu computador, você pode tirar uma foto do seu dispositivo que você está fazendo isso. Pelo código, então, você achou uma imagem legal no Google, você joga o código do Google, o link aqui, que aí ele te dá. Você pode pesquisar uma foto, você pode usar uma imagem que está no seu Drive ou pesquisar uma imagem no próprio Google, que é muito prático. Então eu já vou pesquisar aqui. Então, para minha alternativa de química, pouco clichê, eu vou colocar um átomo, né, claro. Então, deixa eu ver, eu gosto desse modelo aqui, ó. Então, vou inserir um átomo. Na minha de física, aí ó, ele já inseriu. O que a gente pode colocar em física? Deixa eu ver. Um telescópio, pode ser? Vocês vão me julgar? Telescópio. Não me julga, gente. Tô sem criatividade hoje. Vou colocar essa imagem aqui porque eu gostei dela. Tá. Matemática. Calculadora, claro. Uma imagem de número, né? Sei lá. Calculadora é mais fácil. Ai, gente. Tô até com vergonha dessa parte. Vou colocar essa aqui, gostei dessa. Então, é muito simples assim, você já pega direto as imagens do Google, não precisa salvar no seu computador, não precisa fazer nada. Então, é bem prático mesmo. E história, livro. Ok, vou colocar... gostei dessa, meio vintage, curti. Tá, coloquei minhas imagens, lembrando que já tá salvando tudo, não precisa preocupar em salvar nada. E... beleza. Aí, gente, não esquece, marca a questão, que ela é obrigatória, e como isso já faz parte da nossa atividade avaliativa, agora eu vou começar a pontuar. Para pontuar, então, o que eu faço? Venho aqui em chave de resposta. Quantos pontos eu vou dar? 10 pontinhos, né? Vou colocar aqui, marcar 10 pontos. Posso adicionar um feedback, então olha só, eu vou colocar aqui a resposta correta, os alunos não vão conseguir ver isso é só você que está montando o formulário, tá?
Então essa é a resposta correta. E vou colocar um feedback se você quiser. Então, por exemplo, Ana Lívia é formada em Química. Legal que esse feedback você pode montar isso em forma de vídeo. Então, por exemplo, uma questão de termoquímica, que tem análise de gráfico, sei lá, alguma coisa assim, gráfico, reação endotérmica, exotérmica. Então eu posso colocar um vídeo do YouTube de algum professor explicando a análise desse gráfico. Não precisa ser um vídeo seu, pode ser um vídeo seu, inclusive, que ia ficar muito legal, mas você já pode utilizar conteúdos que estão disponíveis, que fica mais fácil. Então, vou salvar aqui. Então, nossa primeira questão está pronta. Uhul! Concluído. Ótimo, parabéns, gente. Vamos lá para a nossa próxima questão. Então, mesmo esquema, eu venho aqui na barrinha, coloco adicionar uma pergunta, ela vem aqui embaixo, e a gente vai montar o nosso teste. Então, uma outra opção, além de múltipla escolha que a gente tem, é de caixa de seleção. O que é isso? Gente, múltipla escolha e caixa de seleção é basicamente a mesma coisa. Por que eu gosto de usar a caixa de seleção? Eu gosto de usar para quando a gente tem mais de uma alternativa possível, que tem mais de uma correta. Ou seja, ou também tem a opção, né, marque todas as erradas. Então eu gosto da caixa de seleção para isso. Na múltipla escolha, tem como eu marcar mais de uma correta? Tem, mas não confunde a cabecinha dos seus pimpolhos, não. Então, vamos lá. Vou colocar essa aqui. Qual o diferencial do canal? Opa! Vocês estão vendo que eu tô colocando esse teste só do canal, né? Tô inspirada. Tô. Então, sei lá, é conteúdo para alunos. Conteúdo para professores. Participação do PIO. E, sei lá, vídeos longos. Feito isso, colocadas as alternativas, a gente vem aqui em chave de resposta, vamos pontuar essa questão. Vou atribuir 30 pontos para ela, não esqueçam de marcar quais alternativas estão corretas. Então, o diferencial aqui, conteúdo para professor, participação do PIO, vou colocar esses dois. Ok, então aqui ele já está te mostrando quais são os corretos, preenche que é obrigatório e vamos para a próxima questão. Vou clicar aqui no maisinho e a minha próxima questão, a gente vai fazer uma lista suspensa. O nome, gente, é estranho, mas você sabe o que é isso. Sabe quando você está preenchendo um formulário e te pede assim, cidade? Aí você clica numa janelinha e abre um tanto de cidade que você tem que procurar? Isso é a lista suspensa. Ela é interessante para o seu teste? Não sei, depende da questão que você tem. Então, por exemplo, vou colocar aqui, do que se trata a série app no canal. Então, vou pôr as alternativas, aplicativo. Vocês estão vendo que eu tô colocando tudo questões do canal, né? Porque a criatividade aqui hoje não tá boa. Inclusive, gente, essa série app, ela é muito interessante. Eu mostro aplicativos que você pode utilizar na sua sala de aula. Então, eu vou deixar ela indexada, uma playlist aqui em cima, se você tiver interesse, é bem bacana. E outra opção, vou colocar abordagens de ensino. Ok, vou deixar só essas três mesmo. Então, vou marcar aqui obrigatória. Chave de resposta. Quantos pontos? Vou colocar 30 pontos também. E aqui eu marco qual que é a alternativa correta. Então, concluído. Ok. Próxima pergunta. Gente, só lembrando que, assim, quando você está montando o Google Forms, você não consegue ter uma visão, assim, de como ele vai ficar. Mas depois eu vou mostrar direitinho qual que é a diferença, vocês vão ver melhor isso aí, beleza? Então, a próxima que a gente vai fazer agora, então a gente já fez essas três, upload de arquivo, não é o caso. Escala linear, só mostrar pra vocês, eu não vou colocar ela não. Mas ela é desse tipo marque 1 para muito bom e 5 para péssimo. Então, assim, faz muito sentido, mas é porque o Google Forms, ele, né, para outras utilidades formulárias, esse aqui é interessante. Então, a gente vai para a próxima, que é a grade de múltipla escolha. Quando que eu uso isso? Toda vez que eu quiser relacionar colunas com linhas. Então, a gente vai utilizar isso aí. Como é que vai ficar? Vou colocar uma pergunta aqui. Relacione as colunas a seguir com as informações do canal. Então, linha 1, vou colocar número de inscritos. Vou colocar, e
aqui vou colocar quantidade de vídeos. Então, vou colocar aqui 2.000, que é o número de inscritos. Inclusive, muito obrigada pra você que é inscrito no canal, queria agradecer. E aqui, número de vídeos, 20. Nem sei se é isso. Ai, que vergonha. Não sei se é isso mesmo não, mas vou colocar. Exigir uma resposta em cada linha, então o aluno ele precisa responder todas as linhas. E aí a gente vai para a chave de resposta. Então, número de inscritos no canal, a gente tem 2.000, quantidade de vídeos, 20. E aqui a gente atribui pontos por linha. Então, eu vou atribuir 5 pontos para cada, de modo que a minha questão vai valer 10 pontinhos no total. A gente já tem 80 pontos distribuídos aqui. Ótimo! E agora, gente, para fechar, só uma coisa antes. A gente tem aqui grade da caixa de seleção. É o mesmo esquema desse aqui, só que em vez de ser múltipla escolha, é uma caixa. Então aqui você pode utilizar também se tiver mais de uma alternativa correta, beleza? Não é o caso, não vou fazer porque é a mesma coisa basicamente. E se você quiser fazer uma questão aberta, como é que você vai fazer isso? Pode ser uma questão de interpretação, algum texto. Então a primeira coisa que eu sugiro é que o enunciado dessa questão, você coloque ele aqui no seu Google Forms na forma de uma imagem. Então se for um texto, tira print dele ou copia, transforma isso numa imagem primeiro e aí você adiciona a imagem aqui. Como que você vai fazer isso? Você vai vir aqui no cantinho, adicionar imagem. Eu já tenho o meu texto que eu vou fazer aqui, vou procurar ele no meu computador, que ele já está salvo. Vou colocar aqui. Quando você faz isso, aqui ó, ele já puxou a minha imagem que eu quero, um textinho. E aqui, no título da imagem, você coloca as instruções. Então, no caso assim, leia o texto a seguir para responder a próxima questão. Pode ser uma questão, pode ser duas questões, aí depende. E aqui que tá, gente. Se você for fazer isso, cuidado, não embaralhe a ordem das questões do seu formulário lá nas configurações. Então vai aparecer o texto aqui e vai estar assim, toma o texto para a próxima questão. Aí vai a próxima questão, uma coisa nada a ver, porque você embaralhou. Então cuidado, não façam isso. Se você for fazer essa coisa de continuidade, não embaralhe as questões, ok? Então você fez isso, aí a gente vem aqui e adiciona uma pergunta. Como eu quero uma pergunta aberta, né, uma resposta aberta para o aluno desenvolver o raciocínio dele, eu venho aqui e clico em parágrafo. Ah, por que não resposta curta? Porque resposta curta é curta, então o aluno vai conseguir desenvolver o que ele quer muitas vezes, né? A não ser que seja uma pergunta mais direta, assim, sei lá, sim ou não, ou qual gráfico que representa melhor o fenômeno A ou B, então coisas mais diretas assim, você pode colocar uma resposta curta. Então, para a minha pergunta, eu vou colocar aqui. Porque o professor é um dos pilares de uma boa sociedade. Está no texto, tá? E vou colocar em um justifique sua resposta. Show de bola. Marcar obrigatório. Chave de resposta, aí que tá. Se você quiser colocar uma resposta correta, você coloca aqui, adicionar o feedback. Mas aqui não é indicado porque, se você coloca uma chave de resposta, se a resposta do seu aluno estiver exatamente igual à sua, o Google vai considerar que está errado, e aí o aluno vai perder ponto. Então, por isso que nesse caso a correção vai ter que ser manual mesmo. Então você vai adicionar a chave de resposta. Pontuação, eu vou colocar 20 pontos, que agora sim, nosso total fica 100 pontinhos aí. Então não vou colocar o feedback, vou deixar concluído. E agora sim, a gente finalizou o nosso formulário com 100 pontinhos. Então ele já está salvo, está tudo certinho. O que eu vou fazer agora? Vou mostrar para vocês como que o aluno vai ver isso. Lembra que eu falei? Vocês não me lembraram, né? Tive que lembrar sozinha. Vou colocar aqui visualizar. Então olha só, agora esse é o formulário que os alunos vão ver quando eles receberem. Então aqui tá o título, a descrição. Olha só, ele vai ter que preencher o nome. Então eu vou responder como se eu fosse o aluno. Vou colocar o nome, vou colocar a minha série. Essa é a primeira sessão, aqui a barrinha de progresso. Então eu tenho que preencher isso para eu ir para a próxima. Coloquei a próxima. Aí começou o meu teste, né? Minha atividade avaliativa. Olha aqui, e aqui as instruções. Olha que bonitinho que fica, gente, a minha múltipla escolha. Então, qual conteúdo a professora leciona? Então eu vou colocar aqui Química. Qual o diferencial do canal? Opa!
Qual o diferencial do canal Você Só Dá Aula? Vou marcar aqui as questões. Então, o aluno tá vendo aqui a pontuação, ele consegue marcar, ele não vê qual resposta, qual alternativa tá correta. E aqui, do que se trata a série APP? Essa é a lista suspensa, tá vendo? Com as informações. Eu vou errar isso aqui só para vocês verem como é que vai ficar. Então, 30 pontos. Aqui, a nossa outra alternativa lá, que relaciona as linhas com colunas. Então, qual que é o número de inscritos do canal? Aí ele já fala que você tem que responder a outra. Quantidade de vídeos, então, 20, ok. E por fim, a nossa questão aberta aí, que tem o nosso textinho, muito bonitinho, inclusive, e aqui a resposta aberta. Então, eu vou, sei lá, escrever qualquer coisa só para vocês verem. Finalizei o meu formulário e vou enviar. Muito bem, então ele vai falar que minha resposta foi registrada e eu já posso ver a minha pontuação. Então, quando você clica aqui, ele te fala, olha, quantos você acertou. Então, ele te dá um feedback mesmo. Como a primeira sessão não tinha ponto, não tem nada, mas olha só que bacana, ó, esse aqui ele mostrou que eu acertei. Esse aqui também mostrou que eu acertei. E aí quando ele erra, quando o aluno erra, tá aqui, errou. Qual que é a resposta correta? Então ele ainda mostra, ele dá esse feedback. E nessa questão aqui aberta foi o que eu falei com vocês. Então, nesse caso, você tem que corrigir manualmente. Não adianta você pedir pro Google corrigir. Agora, vou voltar lá no nosso formulário. Aqui, quando a gente entra, olha só que legal. Em cima aqui, queria chamar a atenção de vocês, que a gente tem as perguntas e as respostas. Eu já tinha acabado de responder esse, vocês viram? Então aqui vocês já têm a análise das respostas à medida que o pessoal for respondendo. Então você consegue isso em termos assim de gráficos, sabe? Bem assim, prático mesmo. Então aqui tem os nomes, cada aluno que for preenchendo vai aparecendo o nome dele. Aqui dá a pergunta assim que foi errada com mais frequência, então isso é bom para você ver aonde você precisa reforçar no conteúdo. Aqui tem o feedback, né, um gráfico de pizza das turmas. Então todas as respostas aqui você consegue ver os resultados em forma de gráfico. E quando a questão é aberta, aí você consegue ver as respostas aqui, uma embaixo da outra direitinho. Você pode ver isso num geral, como um todo, ou então você consegue abrir o formulário individual de cada aluno e ver o que ele preencheu, beleza? E pra fechar então, gente, o que eu queria mostrar pra vocês? Você acabou de fazer o seu formulário, como é que você vai mandar isso para os alunos? Então aqui no canto superior a gente tem a opção de enviar. Como que você pode enviar? Se você já tem uma lista de todos os e-mails dos seus alunos, você pode clicar, copiar e colar aqui nessa parte por e-mail. Um jeito mais prático de fazer isso. Você vem aqui nesse segundo link, que é compartilhamento de links. Coloca aqui o URL curto, que ele vai reduzir isso. Você vai mandar esse link para os seus estudantes, seja no grupo do WhatsApp, seja no Google Sala de Aula, enfim, não sei como é que você se comunica com ele nesse período, mas você manda esse link para o seu aluno, que aí, à medida que ele for clicar, ele consegue entrar no link e já ter acesso ao formulário e vai responder aí as questões. Bom, gente, espero que esse vídeo tenha ajudado, pelo menos dado uma luz para você na hora que você for montar o seu Google Forms. Depois me conta da sua experiência, o que você achou e se deu tudo certo. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou respondendo na medida do possível. E o link desse formulário que a gente fez juntos, eu vou deixar na descrição do vídeo, então você pode ter acesso a ele se você quiser dar uma olhada. O Pio hoje tá muito chato, ele não quis participar do vídeo por causa da quarentena, né, que tá exportável. Mas a gente vai ficando por aqui, então um beijo e até o próximo vídeo.